Nós temos na linha um convidado muito especial. É a minha primeira vez entrevistando ele, então eu confesso que eu estou realizando um sonho praticamente, porque eu acho ele uma figura muito simpática, muito querida. E eu estou falando do secretário de... Ele trabalha na seção de língua portuguesa da Secretaria de Estado do Vaticano. Estou falando do Padre Antônio Hofmeister. Bem-vindo ao Timeline e à Rádio Gaúcha mais uma vez, Padre. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, PG. Bom dia. Olha, se fosse o guri de Uruguaiana, ia dizer pra Mari, mas que falta de opção. Que isso, padre? Não! O padre Hofmeister... Tô brincando contigo, Mari. Eu sei. Fez todo um elogio aí me dizendo, tô realizando um sonho de entrevistar o Padre Antônio. Se fosse o guri de Uruguaiana, ia dizer que falta de opção. Padre, deixa eu começar lhe perguntando, o senhor está no Brasil e de férias ou está no Vaticano? Estou, Mari, PG, estou no Brasil de férias com a família. Maravilha. O senhor está onde, padre? Eu deveria estar chegando na praia, PG. Mas aí hoje de manhã a Rádio Gaúcha informou que houve um acidente na freeway, no sentido Porto Alegre litoral, tombou um caminhão e aí a família atrasou a saída de casa. O senhor está em Porto Alegre? Estou em Porto Alegre. Padre, e a família do senhor faz amigo secreto também? A gente estava comentando aqui sobre as diferentes modalidades de amigo secreto, né, que passaram a existir nos últimos anos. É o caso da família de vocês? Não, o nosso sistema do amigo secreto não é amigo secreto. Não é amigo secreto. Um dá uma lembrancinha pequenininha para todo mundo. Ah, né? Legal. Então todo mundo ganha de todo mundo, assim, e claro que as crianças não têm essa obrigação, então elas só ganham. Mas os adultos, cada um dá uma lembrancinha para o outro. Eu trago as minhas lembrancinhas todas lá do Vaticano, eles ficam todos contentes. Então, assim que a gente faz, esse é o esquema aqui na família. Antes de entrar, eu acho, Mari, na questão específica do Natal, e eu queria que o senhor nos ajudasse a interpretar alguns aspectos, que o senhor é muito perspicaz sempre sobre a avaliação sobre a palavra, sobre alguns textos bíblicos. Eu queria lhe perguntar sobre como está sendo a experiência com o Papa Leão, né? O senhor era bastante próximo do Papa Francisco. Verdade. Trabalhou diretamente com ele. O senhor está trabalhando também diretamente com o Papa Leão ou é um pouquinho mais distante? E o que o senhor enxerga? O Papa Francisco era muito carismático, né? A gente tem a impressão do Papa Leão um pouquinho mais... um pouco mais quieto, né, Mari? Ele não é tão... tanta presença de espírito como havia, assim, muito claramente no Papa Francisco. Queria que o senhor comentasse um pouco a sua relação com ele e como o senhor enxerga esse novo Papa. Claro. Não, veja assim, claro que eu tenho muita saudade do Papa Francisco, porque nós morávamos na mesma casa. Né? Eu moro na Casa Santa Marta, que é uma casa lá no Vaticano. Eu peço desculpa para vocês, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada com o meu celular, mas eu estou me ouvindo com delay e eu estou que nem a mulher aquela do sanduíche. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o fone de ouvido, porque o nosso som aqui dentro do estúdio deve estar realimentando aí no seu fone, por isso que tá. Vamos ver se melhora. Pode ser. Melhorou? Agora melhorou. Era isso então. Tá. Obrigado, PG. Obrigado. Obrigada nada, era culpa dele. Era culpa minha, exatamente. Tô brincando. Eu tava que nem aquele meme do sanduíche. Eu sei. Mas o senhor estava falando que morava junto com o Papa Francisco na Casa Santa Marta, padre. Sim. Então nós morávamos junto, Mari. Então a gente tinha os encontros de trabalho, digamos assim, quando eu servia de intérprete, por exemplo, quando ele recebia autoridades de língua portuguesa, quando ele recebeu o presidente Lula, quando ele recebeu alguns ministros de Estado do Brasil que foram lá e tiveram encontros com ele, também o presidente do Timor-Leste, sempre que ele recebia alguém que iria falar em língua portuguesa, eu era chamado, eu ou um dos meus colegas, né? Nós somos 3 padres que trabalhamos nessa seção de língua portuguesa e então fazemos de intérprete, né? Se o Papa não entendesse alguma coisa, nós traduzimos para ele. Ele entendia
o português do Brasil. Ele fazia questão de especificar isso, ele entendia o português do Brasil perfeitamente, uma que outra palavra ele pedia que se traduzisse. Mas além desses encontros assim do trabalho, nós tínhamos a vantagem assim de morar na casa com ele, na casa Santa Marta, né? Então era uma relação muito próxima, muito assim familiar, né? Era uma coisa assim que a gente sabia que era o Papa, né? Poxa, é o Papa, é o Santo Padre, né? Mas ao mesmo tempo era um amigo. Então, claro, que a gente fica com muita saudade. O Papa Leão, eu encontrei ele desde a eleição, encontrei ele assim pessoalmente 2 ocasiões, né? A primeira foi logo depois, na semana depois da eleição. O nosso querido arcebispo, que estava aí agora há pouco com a Rosane, né? E o Mateus, estava com a Rosane no estúdio, né? Isso, Dom Jaime, claro. Exato. Nosso arcebispo estava lá no conclave, né? Porque é cardeal. Ele participou do conclave, participou da eleição do Papa Leão. E na semana depois da eleição, ele ainda estava lá e ele é o presidente do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Dom Jaime, além de ser presidente dos bispos do Brasil, é presidente dos bispos da América Latina. Então, ele teve uma audiência com o Papa Leão e me chamou, né? Como eu sou aqui de Porto Alegre, da arquidiocese dele, ele me chamou. Então, vem aqui que eu quero te apresentar para o novo Papa. Quero, né, dizer que você é sacerdote nosso lá, que está trabalhando aqui. Então, foi a primeira ocasião, um Papa muito simpático, né? Foi um breve instante ali, talvez 2, 3 minutos de troca de impressões. O Papa muito simpático, muito querido, ficou contente de saber que eu trabalhava lá, agradeceu o meu trabalho, né? Ele estava assim nos primeiros dias de Papa. E depois, quando todos os que trabalhamos na Secretaria de Estado, tivemos uma audiência com ele, e aí cada um, no final, tinha que cumprimentá-lo e apresentar a sua equipe. Então, como desde o ano passado eu sou responsável por esse setor da língua portuguesa, eu tive essa alegria de poder cumprimentar o Papa e apresentar os outros da minha equipe, né? Então, minhas impressões do Papa Leão, que foi o que o PG perguntou, né? O Papa Leão é uma pessoa muito reflexiva, né? Ele analisa todos os fatores, ele não toma nenhuma decisão, digamos assim, ouvindo só um lado da história, né? Ele toma muito o seu tempo para tomar a decisão final. Um exemplo nós temos ele, quando foi eleito Papa, ele era responsável por um dos setores mais importantes do Vaticano, que é o dicastério para os bispos, né? E logo depois da sua eleição, ali em maio, ainda em junho, todos estavam especulando quem que ele nomearia como o seu sucessor nesse dicastério. E ele levou o seu tempo, ele só nomeou no final de setembro o sucessor no dicastério. Entendi. Ele estava analisando, ele é diferente do Papa Francisco, cada Papa é diferente, a personalidade, sim. Mas ele é muito... Eu gosto dessa característica dele. Até aproveitando... De ponderar tudo muito. Até aproveitando esse gancho, né, que o senhor falou, ele é diferente. A gente é resistente a mudanças, né? Nós somos resistentes a mudanças, nós também, às vezes, a gente quer as coisas de um jeito e as pessoas são de outro. Então, acho que, pegando esse gancho, a gente vinha acostumado há anos com um Papa Francisco que tinha um jeito, agora a gente tem que se acostumar com um novo Papa e a gente pode transbordar isso para a vida, né? Como é que o senhor, padre, pensa assim, que a sociedade tem encarado de fato as diferenças, as divergências, e até pegando assim o Brasil, né? A gente vem agora, a gente vem numa polarização que parece que não acaba nunca, vem um ano de eleição. Como é que com a família, com os amigos, com o vizinho, com o colega, eu posso respeitar as diferenças de forma que não me machuque e não machuque o outro também? Eu acho, Mari, que para isso é muito importante a empatia, não é? Essa capacidade de poder, a empatia, ou nós poderíamos dizer também assim, a compaixão, essa capacidade de poder sentir com o outro, né? Ou seja,
eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha ideia, mas eu procuro respeitar aquelas opiniões que são diferentes da minha. Não concordo, não sou obrigado a concordar, né? Mas eu tenho que respeitar. São pessoas como eu, né? O Papa Leão, nesse ponto, assim, nessa primeira viagem apostólica que ele fez, né? Vocês devem ter acompanhado, a primeira viagem apostólica que o Papa fez foi à Turquia e ao Líbano. Sim. Então, claro, ele encontrou líderes de outras religiões, ele encontrou líderes cristãos, mas de outras confissões cristãs, né? Ele encontrou o patriarca ortodoxo, ele encontrou patriarcas de outras igrejas cristãs que não estão em comunhão com a Igreja Católica, e ali houve um diálogo fraterno, um diálogo que reconhece as diferenças, reconhece que nós não pensamos igual, e não somos obrigados a pensar igual, mas que é capaz de encontrar pontos comuns, pontos onde há uma convergência, e a partir dali estabelecer um diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Saber respeitar, não desqualificar o outro como pessoa por causa da opinião dele, né? Padre, como é que o senhor avalia? Eu acho importante isso, o senhor já falou sobre isso em outras oportunidades, mas não especificamente sobre esse aspecto aqui, que é o nascimento de Jesus mesmo, né? Tem toda uma mensagem em torno disso, né? Jesus nasce fora de casa, né? Nasce em meio à pobreza, nasce numa manjedoura, né? Quer dizer, há uma série de simbolismos, né, envolvendo o nascimento de Jesus, que é o que a gente está celebrando hoje e amanhã, né, no Natal. Qual é, lhe parece, a mensagem central que o Natal nos oferta, nos traz, e que a gente precisa refletir sobre ela? O que talvez a sociedade não tenha se dado conta, ou nem sempre se dá conta, de que é importante que a gente tenha no centro essa visão quando a gente está celebrando o nascimento de Jesus? Veja, nós falávamos agora há pouco das diferenças, né? De respeitar as diferenças. Se tem alguém que é absolutamente diferente de nós, é Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que não tem começo nem fim. A gente não pode nem imaginar um ser que não tenha tido um início, né? Esse é Deus, né? Deus que é perfeito, que é puro espírito. É alguém completamente diferente de nós, que somos limitados, que temos... E esse Deus eterno, esse Deus todo-poderoso, se faz um de nós, ou seja, é capaz de assumir a nossa condição humana, é capaz de, como que, sair de si mesmo, né? O Evangelho, o Novo Testamento usa uma palavra grega que é a kenosis, é o abaixamento de Deus. Deus se abaixa, Deus vem até nós. Essa é a mensagem do Natal, né? Um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos criou por amor e que, não contente apenas com isso, se faz um de nós, assume a nossa condição humana. Aquilo que nós falávamos antes, né? Essa empatia, essa capacidade de sentir o que o outro sente, né? De colocar-se no lugar do outro, né? Deus não só se colocou no nosso lugar, não, ele assumiu a nossa condição humana, ele se fez um de nós. Os anjos, quando anunciam aos pastores, né, a alegria do Natal, a grande notícia do Natal, o que eles dizem? Vocês encontrarão, eis o sinal, né? Vocês encontrarão um recém-nascido, né? A condição talvez mais frágil do ser humano, quando deixou a proteção ali do ventre materno, mas ainda é completamente indefeso, né? Um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal de que Deus está entre nós, de que Deus se fez, né, Emanuel, Deus conosco, né? Então, esse é o grande... Nós falávamos ali do amigo secreto, da troca dos presentes. Eu ouvi que Dom Jaime falou sobre a beleza desse símbolo, né, da troca dos presentes.
o grande presente é esse. É Deus que se faz um de nós, se faz pequeno como nós. É Deus que no Natal nos diz: eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês sofrem, eu sei como vocês lutam, eu sei das vossas alegrias, das vossas tristezas, das vossas decepções, das vossas esperanças, porque eu me fiz um de vós por amor, né? Por amor a todos e a cada um de nós. São 10h49, a gente está conversando com o padre Antônio Hofmeister aqui no Timeline. A gente tem aqui o patrocínio de Iguatemi, concorra a 2 Ford Territory no Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria, e impulsione a sua carreira na PUC, cursos de especialização 2026, matrículas abertas, muitas possibilidades, um só lugar é na Savar, Verão Sicredi é ter com quem contar, e Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. Padre, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora e de repente não está numa situação boa na sua vida, sabe? Passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade familiar, se sentindo um pouco perdido, enfim, precisando de uma luz, de um conforto, de um acolhimento, assim, e aí parece que o Natal está perdido nesse momento, não está sem propósito. Que mensagem o senhor poderia deixar para essas pessoas que estão precisando desse carinho nesse momento? A mensagem da esperança, Mari, né? Nós estamos terminando agora, nesse final de ano, um ano santo, o ano do jubileu, em que a igreja nos propôs justamente o tema da esperança, né? 2025 anos do nascimento de Cristo, e nos colocava como lema isso, né? Peregrinos da esperança, né? O fato de Deus ter se feito um de nós, o fato de Deus ter se entregado a si mesmo como grande presente para nós, faz-nos ver todas as dificuldades da vida, todas as tristezas da vida. Às vezes, por exemplo, pessoas que perderam seres queridos, pessoas que, como tu falaste, estão passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de colocar tudo isso em perspectiva. Ou seja, as tristezas, a dor, o luto fazem parte da vida, mas a nossa vida tem um sentido muito maior do que estas dores, essas tristezas, do que esse luto. A nossa vida não termina na tristeza, não termina no luto, não termina na morte. E quem nos dá essa esperança e quem nos dá essa certeza é esse recém-nascido da manjedoura, porque ele assume a nossa condição humana, ele assume a nossa condição mortal, ele morre por nós, o que nós vamos celebrar na Páscoa, né? Mas a morte não tem a última palavra, né? Ele ressuscita, ele está vivo, né? E isso é o que nos faz, nesse momento do Natal, ao celebrarmos o nascimento dessa esperança, isso é o que nos faz colocar tudo nessa nova perspectiva, perfeito, né? Olhar tudo com olhos diferentes, com olhos de esperança. Eu tenho que passar, eu não tô negando a dor, a tristeza, o luto, eu tenho que passar por isso, mas eu sei que eu passo por isso. A minha esperança é a vida eterna. Obrigada, Padre, obrigada, e um Feliz Natal para o senhor, viu? Feliz Natal, Mari, Feliz Natal, PG. Um abraço, Padre Hofmeister. Prazer ouvir o senhor. Toda a nossa audiência, que o Deus menino de Belém abençoe a todos nós. Feliz Natal. Feliz Natal, Padre.